Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e este é o Livro das Alegações. Hoje nós vamos tratar do assunto do antinatalismo, sobre o qual eu já falei nos meus livros, mas que convém dar uma explicação adicional para quem não leu os livros ainda e tem interesse sobre o assunto. O texto já está publicado no meu site, eu vou ler e explicar. Uma visão cristã do antinatalismo. Já falei tudo o que precisava ser dito para esclarecer a questão do antinatalismo na última edição de meu último livro, a Coruscância, terceira edição, que terminou com um capítulo chamado Contra o Antinatalismo. Mas convém distribuir uma breve visão cristã do assunto também por outros meios. Em suma, o antinatalismo é a crença de que a procriação humana é moralmente condenável. A partir dessa base comum, várias linhas de pensamento se desenvolveram. Para termos uma visão cristã do antinatalismo, convém primeiro explorar essas várias linhas de pensamento representadas pelo esquema abaixo. Aí eu coloquei um esquema no meu site, que é uma imagem do tipo iceberg, né? É um esquema de exibição das ideias aí. Para quem quiser, vai lá no site e vê. E agora eu vou listar quais são essas ideias. Mas basicamente o antinatalismo, o que ele tem muitos tipos. Tá? Existem muitas ideias antinatalistas que são diferentes entre si e até competem. Não concordam e competem entre si. Então, se você quiser saber sobre esse assunto, eu recomendo estudar. Por quê? Porque você pode ter uma ideia preliminar sobre o assunto e não dar conta, a partir da sua reação imediata, de todo o assunto. Porque tem outras pessoas falando outras coisas. Então, se você quiser saber sobre isso, eu recomendo que estude. Como eu tive que fazer para entender várias ideias diferentes sobre o tema. O que tem de comum em todas as possibilidades de pensamento antinatalista é o seguinte: o ser humano não é como os outros animais, porque ele é capaz de viver num nível de vida acima do que os animais podem. E isso é provado pela nossa capacidade de contrariar os nossos interesses fisiológicos, biológicos, enfim, a nossa animalidade, né, o nosso instinto animal. Então o ser humano ele pode jejuar. Né? O animal ele pode passar fome e resistir, sobreviver, mas não pode jejuar deliberadamente na presença do alimento que o corpo dele precisa. Ele não pode falar, não, eu não vou comer porque é uma decisão minha de jejuar. Assim como o animal também não pode aceitar a sua própria destruição do seu corpo, como uma pessoa pode fazer quando ela se recusa a se defender de alguém que quer fazer uma agressão e ela não reage. Ou como, por exemplo, uma pessoa decide na guerra não guerrear e aceitar a hipótese de ser vítima, ou até a pessoa que aceita a hipótese do martírio. Né? As pessoas vão querer me matar por uma razão injusta e eu, ao invés de combater isso com uma outra injustiça, eu aceito a injustiça e me deixo sacrificar por um ato que pode ser considerado um martírio, por exemplo. Então, esses são apenas exemplos de coisas que o ser humano pode fazer e os animais não podem. Então, nós vivemos num nível de realidade que está acima da animalidade, embora nós tenhamos um componente animal na nossa existência. Todo o antinatalismo parte da premissa de que nós não somos apenas animais. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que vão contra o antinatalismo comparando o ser humano com o animal. E eles não entendem a questão. A questão é que justamente nós não podemos nos comparar com os animais. Porque nós temos questionamentos morais que os animais não têm. Um animal, quando para sobreviver, ele precisa matar e comer um outro bicho, ele vai lá e faz isso. Ele não se pensa a respeito da conveniência moral disso. Assim como ele também, se ele tem o instinto de se reproduzir e tem a oportunidade de reproduzir, ele vai lá e se reproduz. Ele não pensa a respeito, ele não tem essa capacidade. O ser humano tem. Então, se você quer se comparar com um animal, o problema é seu. Existem seres humanos que não querem se comparar com animais. Eles querem se questionar a respeito da realidade na qual eles vivem. E o antinatalismo faz parte desse tipo de questionamento. Tá? Então essa é a base. Não adianta querer questionar o antinatalismo falando, mas os animais também se reproduzem e eles não se questionam, então o ser humano tem que se comparar com os animais e fazer a mesma coisa. Tá? Isso é muito ruim. Tá? Então o primeiro nível da discussão é o do natalismo, né? Que é a crença de que os seres humanos têm o direito natural de se reproduzir, ponto final. O segundo nível, eu não vou discutir o natalismo porque não vem ao caso, nós estamos falando do antinatalismo, várias ideias antinatalistas. Segundo ponto, antinatalismo utilitarista marginal. É a crença de que os seres humanos não têm o direito de se reproduzir porque a ausência de um benefício é melhor do que a presença de um malefício. O argumento do Benatar, que é um cara que estudou esse assunto. De modo que nenhuma existência é melhor do que uma existência que contenha malefícios.
Esta linha de pensamento também explora malefícios para além da experiência humana imediata, como o colapso do funcionamento da sociedade, desigualdade social, a mudança climática supostamente provocada pelo homem, o vegetarianismo, o ambientalismo e o protesto geral contra guerras, pandemias e fome, etc. Então aqui é o seguinte, esse é o argumento antinatalista mais comum e também o mais fraco, mas é o mais comum, é o que tem mais gente participando disso aí. Do ponto de vista da filosofia utilitarista, por que eu digo que é marginal? Porque ele opera numa margem de interpretação que, obviamente, pode ser questionada, mas funciona do mesmo jeito. Esse cara, o Benatar, ele que popularizou essa ideia, mas basicamente a ideia é a seguinte. Se você não tem filhos, obviamente essas pessoas não vão receber nenhum benefício que os seres que nasceram neste mundo e tiveram uma existência nesse mundo se beneficiaram, né? Então você está privando esses seres de benefício. Mas também você está poupando-os do malefício de viver aqui, de todos os malefícios de viver aqui. E esse argumento diz o seguinte: a ausência do benefício não é um mal real, concreto, tanto quanto a presença de malefícios. Deu para entender? Então, um ser que não existe, em primeiro lugar, ele não pode reclamar os benefícios que ele não aproveitou porque ele não existe. Você não privou ninguém de nada quando alguém não nasce neste mundo. Mas quando alguém nasce nesse mundo, você força essa pessoa a passar por uma série de malefícios ao mesmo tempo, tá? Ipso facto, é impossível, né? Isso não acontecer. Também outras coisas que essas pessoas falam é que o mundo tá uma bosta, então não vale a pena colocar filhos nesse mundo, porque você sabe que eles vão passar por certos tipos de sofrimento específicos, uma guerra que está acontecendo, fome, doença, seja lá o que for, desigualdade, caos, violência, e você quer poupar os seus filhos especificamente de passar por esta situação específica. Por que esses argumentos são marginais? Tá? Porque eles são questionáveis por pouco, entendeu? Você pode fazer o questionamento primeiro falando que a parte boa compensa a parte ruim, então aquela coisa de mistura de luz e trevas, que a gente já discutiu várias vezes aqui no canal. Tem pessoas que pensam assim: o meu filho vai sofrer, mas ele também vai ter a parte boa e a parte boa vai compensar a ruim. Tem gente que pensa assim. Então é uma contestação do argumento do Benatar. E também esse pessoal que fala, porque tem guerra, tem violência, tem doença, tem fome, tem isso, tem aquilo, a pessoa pode dizer, não, mas o meu filho vai viver num mundo melhor. O mundo pode melhorar, a vida pode ser melhor, ou pelo menos a vida dos meus filhos pode ser melhor. E realmente não dá para contestar que isso seja possível de algum modo, né? Então, a filosofia antinatalista, utilitarista, marginal, ela é facilmente contestável, mas não deixa de ser o argumento mais popular que existe. Tá? E é o antinatalismo mais fraco, porque justamente por ser facilmente contestável, basta a pessoa passar por uma certa fase da vida que ela já muda de opinião, como acontece com esse pessoal aí, tá? Desse tipo de antinatalismo. Terceiro tópico, antinatalismo moral absolutista. É a crença de que os seres humanos não têm o direito de se reproduzir porque esta ação nunca é moralmente justificável sob nenhum ponto de vista, representando sempre apenas o interesse próprio dos procriadores. É a visão de que todo nascimento é um ato de violência, um fait accompli, que quer dizer fato consumado, uma decisão feita à total revelia do interesse da pessoa não concebida. Também afirma a total desproporcionalidade dos poderes de, por um lado, gerar uma vida cheia de necessidades e, por outro lado, não conseguir garantir de nenhuma forma a satisfação dessas necessidades. Por fim, esta visão consegue identificar na procriação humana a origem de todos os males, aproximando-se da visão espiritual do pecado original. Se aproxima da visão espiritual do pecado original, mas não consegue concluir porque ainda é uma visão moralista sem o aporte da vida espiritual. Mas faz sentido, e é a visão que vai dizer o seguinte: a procriação é sempre uma violência porque você não pode ter o consentimento da pessoa que vai ser colocada neste mundo. Simples assim. Você vai colocar uma pessoa aqui sem ela poder participar dessa decisão moral sua. Então você tem total poder de colocar a pessoa nesse mundo, não tem o poder de garantir que a vida dessa pessoa vai ser boa e ela não tem como escapar dessa situação em que você colocou ela. Porque ela pode não gostar, ou ela é obrigada a gostar. Você entende a situação? Então é uma violência moral. Não dá para dizer que não é. Esse argumento aqui é muito mais forte do que o anterior. Muito mais. Tá certo? Porque você não pode fazer uma pessoa gostar de viver nesse mundo. Você não pode. A pessoa pode achar que a vida dela aqui nesse mundo não vale a pena. E aí? Você não dá a chance para ela escapar. Não dá mesmo, porque, por exemplo, o suicídio, ele pode ser
tratado como hipótese, numa lógica, mas existencialmente é uma coisa horrível. Suicídio é uma coisa horrível, até de conceber fazer. Você se sente mal só de pensar. Se alguém já chegou nesse ponto de pensar sobre esse assunto, eu tive as minhas fases, e posso dizer que é uma coisa horrível. Quando você realmente pensa nisso seriamente, é uma coisa horrível. Ninguém deveria passar por isso. E quais são os pais ou as mães que podem prevenir os filhos de ter que passar por essa experiência? É uma coisa horrível. Você enfia uma pessoa nesse mundo e fala, agora você tá aí. Agora você tem que lidar com tudo. Para começar, você tem que lidar comigo. Né? Se eu sou seu pai, agora você é obrigado a lidar comigo. Mesmo que você não goste de mim, você é obrigado a lidar comigo. Você não tem escolha. Não tem escolha. Porque se você não gostar de mim, você é meu filho ou minha filha. Se você não gosta de mim, você quer brigar comigo, vai ser pior para você. Você vai se ferrar nesse mundo. Porque boa parte do seu suporte existencial vem de mim. Você vai ter que passar muitas décadas para conseguir, talvez, viver independente da minha ajuda. Né? A minha ajuda que você é obrigado a ter porque você não teve escolha em primeiro lugar, então é uma puta de uma sacanagem. E aí eu boto você no mundo e se você quiser lutar contra a minha influência na sua vida porque você não gosta de mim, você vai ter que sofrer mais, provavelmente. Vai ser dolorido. Então vai doer comigo porque você não gosta de mim, mas vai doer sem mim também porque você não vai ter a minha ajuda. E aí vamos supor que você chega na conclusão que mesmo assim não vale a pena, não tem saída fácil. Não tem saída fácil, porque até o suicídio é uma coisa horrível. Você quer de ser concebida muito mais ainda de ser praticada. Então se você pensa realmente nisso, essa é a realidade. Você bota um ser humano aqui e ele é forçado a lidar com essa existência sem defesa nenhuma contra esse fato. Tá? Então se você não pode ter o consentimento de uma pessoa livre, se tem um sujeito moral, o que é um sujeito moral? Um sujeito capaz de assentir livremente. E você força essa pessoa contra o direito que ela tem de assentir, você está praticando uma violência moral. Tá? Isso aqui é inquestionável. Muito embora o pessoal vai falar que quem não nasceu ainda não tem direito nenhum. Mas é muito engraçado, né? Que a pessoa que você discute, que não tem direito nenhum, a partir do momento que ela existe, ela é detentora de direitos. Então é uma espécie de superpoder humano, né? Eu tenho o poder de criar sujeitos, agentes morais que têm a liberdade fundada no meu livre-arbítrio, na minha arbitrariedade. Então é como se eu fosse Deus, estou me colocando no lugar de Deus. Você não pode me questionar. Você só pode me questionar a partir do momento que eu te criei nesse mundo, a partir daí para diante. Agora, o ato de que eu te criei e coloquei nesse mundo é inquestionável. Eu sou como Deus na sua vida, você não pode me questionar. Aí vamos para o item número 4. O antinatalismo evolucionário. É a crença de que os seres humanos não devem se reproduzir conforme alcancem o ponto da sua evolução natural, onde o grau da sua senciência lhes esclarece o dever da abstenção. O antinatalismo seria, assim, uma realidade inevitável da evolução da senciência em qualquer cenário possível. Esta hipótese resolve o paradoxo de Fermi, explicando que outras civilizações alienígenas não são observáveis porque elas não subsistiram. Já que a partir do momento em que fosse viável o progresso material, que permitiria o transporte ou a comunicação interestelar, ao mesmo tempo seria viável também o progresso moral, que indicaria a conveniência da abstenção da procriação. Os aliens não aparecem porque eles estão todos mortos. Esta é a mesma linha de pensamento que indica que qualquer civilização senciente evolui para um terceiro estágio, depois dos dois primeiros, que é de sobrevivência e sustentabilidade, que é o estágio da escolha pela extinção voluntária. Aliás, existe um movimento pela extinção voluntária da humanidade. O que é isso aqui? Essa hipótese antinatalista é uma hipótese naturalista, evolucionista e ateística. Tá? Então, obviamente, como eu vou falar da visão cristã do antinatalismo, eu vou levar para o lado espiritual, mas tem o pessoal que leva para o lado natural, não espiritual, materialista, ateística, e mesmo assim o pessoal chega na conclusão antinatalista. Por quê? Eles falam o seguinte, que a senciência, ela chega a um ponto, ou seja, os seres que têm consciência, eles chegam a um ponto do seu progresso em que eles observam a absurdidade de uma existência senciente. Ou seja, se tudo veio do caos, a senciência é uma espécie de caos autoconsciente que olha para si mesmo, se reconhece no espelho como puro caos e decide pela sua própria extinção, falando não, isso aqui é sofrimento puro. O caos chegou a um ponto de progresso, de evolução, que observou a total inviabilidade dessa visão, dessa experiência senciente de uma vida sem sentido, porque não existe sentido transcendente, e então o mais conveniente é a autoextinção, extinção voluntária. Então você teria civilizações em 3 estágios.
O estágio da sobrevivência, então você tem uma ciência, tem uma consciência, tá? Uma espécie que é capaz de ter consciência. Os indivíduos são capazes de ter consciência. Só que então, o primeiro estágio de civilização da ciência é o estágio da sobrevivência. Estamos sobrevivendo no universo. Beleza. Passou por isso, entra no estágio número 2, que é o da sustentabilidade. Ou seja, nós conseguimos sobreviver de maneira sustentável. Ou seja, por um tempo indefinido. Então nós conseguimos resolver o problema, principalmente da geração de energia, né? Esse é o principal problema da sustentabilidade, é você conseguir gerar energia de uma maneira que seja sustentável, perene, ou seja, que não tenha fim no longo prazo. Uma civilização que alcance isso, atingir um tal progresso material, que aí entra o terceiro estágio, que é o da extinção voluntária. Por quê? Porque agora existe uma tal liberdade com relação aos meios materiais de subsistência, que as pessoas podem realmente se questionar por que nós estamos aqui. É a única questão que sobrou. E aí, como a resposta aqui, nesse caso, nessa hipótese, é o caos, então a única resposta é a extinção voluntária. Então isso explicaria por que nós não enxergamos os aliens, né? Tem o tal do paradoxo de Fermi, que diz que, dada a idade do universo e o tamanho do universo, nós teríamos que ser bombardeados por informações de outras civilizações alienígenas. Mas o antinatalismo evolucionário explica isso, tá? Desse ponto de vista. Dizendo assim, não, essas civilizações, elas estão todas mortas porque elas já atingiram o terceiro estágio. A humanidade ainda não. A humanidade está tentando chegar no estágio 2. Nós estamos, a humanidade nesse mundo aqui, nesse planetinha, como diria o Lula, moramos todos nesse planetinha, nós estamos indo do estágio 1 para o estágio 2, ainda não conseguimos a sustentabilidade, por isso tem guerras por recursos naturais, essa crise toda aí, né? A partir do momento que o ser humano conseguisse dominar isso daí, se tornasse uma civilização sustentável no cosmos, poderia ser em vários planetas, até vai saber quanto tempo levaria isso, nós chegaremos a um ponto da evolução material em que teria uma outra evolução junto, que é a evolução moral, que é o do questionamento da razão da existência. E a inevitabilidade aí é do processo de extinção voluntária. Quer dizer, nós não deveríamos estar aqui, isso aqui foi um erro. Não deveria acontecer. A ciência, baseada num fundamento caótico, ela chega à conclusão de que a sua extinção é o destino mais conveniente. Tá? Então essa é uma visão muito interessante do antinatalismo, embora seja um tanto quanto sofisticado, mas funciona, né? Essa explicação acaba tendo apelo para algumas pessoas que acreditam justamente no caos. A pessoa que é ateu, agnóstico, pode gostar desse tipo de antinatalismo que eu acabei de descrever. Tá? Número 5, o antinatalismo transcendental. A crença de que os seres humanos não devem procriar porque isso vai contra o desígnio divino do Criador de todas as coisas. A procriação humana é uma usurpação do direito divino de criar. É o pecado original no mito de Adão e Eva, o próprio pacto Ouroboros. Esta linha de crença afirma que o ser humano carrega o fardo da antropodiceia, a justificação da humanidade por si mesma, o argumento de um cara chamado Cabreira, um autor do antinatalismo. Justificação a qual jamais consegue dar conta senão por um ato de arbitrariedade sem base. Este antinatalismo pode ser considerado o mais infalível a partir da hipótese do omniverso, ou seja, de que Deus poderia criar todas as almas humanas dispensadas de nascer neste mundo em particular, o que elimina quaisquer resquícios não egoístas da crença natalista. Este argumento, na verdade, é invencível, partindo da inquestionável bondade divina como premissa, junto com a onipotência. Então eu vou ter que explicar o que é o antinatalismo transcendental. Ele diz o seguinte: o ato criativo perfeito é divino. Todo ser que se coloca no lugar do Criador para criar alguma coisa, como se tivesse autoridade para isso, está usurpando o direito divino de criar. Então essa foi a opção dada para Adão e Eva. Eles decidiram errado e nós estamos aqui como filhos dessa família aí, de usurpadores, né, de traidores do amor de Deus. Deus permite isso porque ele permite a liberdade humana, por razões espirituais que não vêm ao caso aqui, mas que são compreensíveis, tá? E o ponto fundamental desse antinatalismo é assim, esse aqui é o que infelizmente a maioria dos antinatalistas não vai entender, porque eles não querem, porque a maioria deles são do tipo utilitarista marginal, como eu falei lá, o primeiro item. E esse pessoal não quer saber de vida espiritual. Então eles não conseguem conceber o seguinte: se Deus criou todas as coisas, e ele é Deus, ele é o verdadeiro Deus absoluto, infinito, onipotente, então veja só, ele não depende de mim para criar nada neste mundo. Então todos os meus descendentes possíveis, eles são
criáveis por Deus em qualquer outra realidade, em qualquer outro mundo paralelo a este aqui. Se eles são criáveis porque isso seria conveniente para eles, então eles são criados numa realidade paralela a esta aqui, num outro mundo. Ou um mundo paralelo a este aqui que já exista, ou um mundo paralelo a este aqui no sentido de que ele futuramente vai existir. Talvez seja neste próprio planeta, porque aí Deus faz o que ele quer, você entendeu? O que você tem que entender é o seguinte, Deus não pode, para ser Deus, ele não pode depender de você para nada. Então, os seus filhos... mas os meus filhos têm a minha carga genética. E quem te deu a sua carga genética? Foi você mesmo que foi lá e desenhou o código? Ou foi Deus que deu isso aí? Então, nada faz parte, nada é uma propriedade sua. O que você tem é a liberdade, por isso você tem um sistema reprodutor, para fazer uso dele para esta finalidade, se você quiser ou não, se abster de fazer isso. Então, Deus te dá um poder e uma liberdade, você decide o que você faz com isso. Se você quiser, você pode criar no lugar dele. E daí não vai dar certo, por quê? Porque pelo frutos conhecereis, você vê aí a desgraça que é esse mundo, e você nunca pode eliminar a hipótese de que Deus poderia criar todos os descendentes que os pais supostamente amam nesse mundo, em outra realidade paralela, onde eles seriam criados a partir da infalibilidade divina. Não quer dizer que eles não teriam um fenômeno moral da liberdade, com consequências, mas não precisaria ser esta realidade aqui, esse aqui é o ponto. Então, você não pode dizer que os seus filhos e filhas possíveis não existiriam numa realidade onde, usufruindo da liberdade, tanto quanto você exerce, eles também poderiam experimentar o mal se eles quisessem. Você não pode questionar isso. Todo ser livre tem que ter a possibilidade de experimentar o mal se quiser. A questão é que aqui você força as pessoas a experimentar o mal, porque já partiu da sua arbitrariedade de agir contra Deus, contra a pureza do direito divino de criar. Então os seus filhos não têm opção, mas Deus dá uma opção para eles que é mais pura. Porque a partir do momento que eles decidirem ser fiéis a Deus, eles não precisam passar pelo que a gente passa nesse mundo aqui. Dá pra entender o que eu tô falando ou não? Então é o seguinte, por que esse argumento aqui é indefensável? Porque para quem acredita em Deus, não pode ser negada a possibilidade de Deus fazer exatamente isso, colocar toda a sua descendência num mundo muito melhor do que esse aqui. Partindo, inclusive, da sua decisão de abstenção de ter poder sobre a sua descendência. Porque também as pessoas não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou a pessoa vai existir aqui neste mundo ou em outros possíveis. Se você força a existência dela aqui, pronto, ela vai ter que passar por isso aqui. Dá pra entender? Enfim, eu não vou entrar em muito mais detalhes, mas quem tiver dúvida pode fazer perguntas específicas pra gente se aprofundar nesse item aqui, tá? E aí nós vamos para o antinatalismo final, que foi a minha conclusão que eu cheguei com os meus livros até pelo menos a última edição do último livro, né? Que é o antinatalismo final. A crença que eu mesmo desenvolvi com as noções de monadofilia e coruscância, entendendo que a nossa função espiritual é a da crença no amor, de que nenhuma mônada deve possuir poder arbitrário sobre outra, e de que os Kalakendi experimentarão a solução da ânsia da vida no momento da sua realização eterna, pelos meios da providência divina, entre os quais está a produção dos Perienath, esposos e esposas legítimos, assim como filhas e filhas também legítimos, gerados em total comunhão com a pureza do amor divino. Esta era a crença que eu tinha até antes da conclusão de que a liberdade humana deve ser preservada, custe o que custar, dentro da confiança no plano divino. Alguns seres humanos simplesmente devem passar por certas experiências de vida para aceitar melhor o amor divino até o fim. Então aqui eu já vou para a conclusão, vou ler o último parágrafo e dar a minha conclusão final, tá? Para vocês entenderem qual é a visão cristã sobre o antinatalismo, a partir de tudo isso aqui que eu falei. Entendendo todas essas linhas de argumentação em favor do antinatalismo, a visão cristã do tema deve concluir pela condenação dessa ideia, por ser uma crença que tem razões, mas não tem razão. Acerta na condenação da pretensão humana, mas erra na condenação da liberdade humana de agir pretensiosamente. Há uma razão espiritual para que neste mundo em particular as pessoas tenham esse poder de procriar como forma de realizar plenamente a sua liberdade. Uma necessidade para a consecução do plano divino de salvação. Para maiores detalhes, recomendo a leitura do capítulo no qual trato deste assunto em particular, no meu último livro, tá? Então a visão cristã que eu estou tentando compartilhar com vocês é o seguinte. É a minha visão, né? Que eu entendo que seja uma visão cristã do assunto. Por que o antinatalismo ele é condenável? Porque a ideia de que o ser humano não deve procriar
ela viola a ideia de que o ser humano deve ser livre para determinar o seu destino. Então, eu posso dizer para você o seguinte: se você quiser saber a minha opinião, eu vou te dizer mais ou menos como Jesus falou e Paulo falou também. É melhor não ter filhos, por várias razões. Mas essa tem que ser uma decisão sua. Ou seja, eu não posso ser antinatalista no sentido de dizer que você não tem o direito, ou que é moralmente condenável o seu direito de procriar. Não é, não. Você tem o direito de procriar. Se você quiser usar isso aí, você vai usar. E você vai ter a responsabilidade por esses atos como por todos os outros. Você tem que ser responsável pelas suas ações. E esse é o problema do antinatalismo. Ele quer declarar algo como errado, sendo que esse algo ele tem que ser permitido para a proteção da liberdade humana. Então é isso que Deus está fazendo nesse mundo. Por que o sistema reprodutor humano é tão sofisticado? É à toa? Não. É porque o ser humano tem que ter essa possibilidade à disposição. Ele tem que voluntariamente decidir não participar disso se ele não quiser. Dá pra entender? Eu espero que o caminhão de lixo não esteja atrapalhando o vídeo aqui. Mas eu acho que não. Porque aqui todo dia é alguma coisa, né? Mas vamos em frente. Dá pra entender o que eu tô falando? A liberdade é mais importante do que a causa antinatalista. Por mais razões que nós tenhamos, por exemplo, com o antinatalismo transcendental que eu falei aqui, ou mesmo o antinatalismo final que mata a questão completamente, quer dizer, nós não devemos colocar pessoas inocentes nesse mundo, mas a questão é o seguinte: é mais importante ainda do que isso você ter a liberdade de fazer o que você quiser. Por quê que eu posso dizer isso com tranquilidade? Porque Deus já criou essa realidade desse jeito. Dá pra entender? Então a confiança no amor divino tem que chegar a tal ponto de que mesmo a absurdidade de se colocar pessoas neste mundo para participar desta existência amaldiçoada e decaída, isso tem que ser preservado, porque é Deus que determinou que seja assim. Tá? E é por isso também que essa visão cristã contra o antinatalismo, ela rompe com o gnosticismo antinatalista. Né? Porque se nós formos antinatalistas até o fim, dizendo não, até especialmente pelas razões espirituais nós temos que ser antinatalistas, você vai acabar como um gnóstico, achando que a salvação para a humanidade é a superação do pacto Ouroboros na base da força, mesmo que seja a força do esclarecimento. Entendeu? Nós vamos educar as pessoas para elas praticarem o antinatalismo. Tem que ser uma busca voluntária, humana, de pura liberdade de crer que isso é melhor. Você pode até dar o testemunho para os outros, ou responder para quem te questione a respeito do assunto. Mas você não pode dizer que é o melhor ou o pior para uma pessoa ou para outra. Quem quiser saber mais sobre isso, leia o último capítulo da última edição do meu último livro, onde eu explico bem detalhado isso daí. O título desse capítulo é Contra o Antinatalismo. Lá eu digo o seguinte: é matadora, esse entendimento é inescapável. É também invencível. E assim como o antinatalismo transcendental é invencível, esse argumento contra o antinatalismo também é invencível. Que ele diz assim: o que você vai fazer com as pessoas que precisam passar pela experiência do nascimento neste mundo e de ter uma descendência neste mundo, para no fim tomar a melhor decisão de dizer sim para o amor divino? E aí? Deus já viu isso. Deus já viu o destino de todos nós. E ele viu que tem algumas pessoas, muitas, né, até, pelo menos neste mundinho aqui, neste planetinho aqui, Deus já viu que tem algumas pessoas que precisam passar por esta experiência. Talvez isso tenha a ver com o contraste com o próprio amor dele, né? Porque Deus é pai. Pai de verdade, plenamente, amoroso de verdade, infalível de verdade. Então a pessoa pode ser pai aqui ou mãe aqui, falhar e falhar de novo, para no fim reconhecer que Deus tinha razão. Era melhor que isso não fosse necessário, mas para algumas pessoas parece que é. E aí como é que você vai dizer para Deus não fazer isso? Se esse é o plano de salvação de Deus, você tem um melhor que o dele? Você está entendendo o que eu estou falando? Na prática funciona assim. Tem pessoas que, se você falar para elas, você não pode ter filhos, nós vamos te impedir de fazer isso, essa pessoa vai se afastar de Deus, por incrível que pareça. Ela vai ter uma vida mais infeliz e mais miserável e espiritualmente mais fechada. E no fim ela vai ter menos condições de dizer sim pro amor de Deus
do que se ela tiver os filhos e passar por todas as humilhações que são necessárias para ela passar, porque é a forma da alma dela. Nós temos que respeitar a liberdade e a individualidade humana a esse ponto de que algumas almas têm uma determinada forma. Opa, foco. Algumas almas têm uma determinada forma de ser, decidido pela sua própria arbitrariedade, pela sua própria liberdade, em que elas precisam passar por certas experiências para dizer sim para o amor de Deus no fim. É assim que funciona, tá? Então, quem quiser saber mais, vai lá e lê sobre o assunto, ou pode mandar perguntas também, seja comentários aí no vídeo, ou pode mandar e-mail para mim, ou também perguntas no grupo de WhatsApp, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.